Boa tarde, meus amigos dessa tarde chuvosa. Na verdade, aqui tá chuvoso. Aí onde você tá chuvoso também? Não sei, né? Se tiver chuvoso, bota uma chuvinha aí pra saber que tá chuvoso por aí também. Aqui tá gostosinho, fresquinho, chuvoso. Estamos em casa, trabalhando nessa quarentena e pensando muito nas crianças que também estão em casa, mas que também precisam fazer atividades para poder movimentar o corpinho. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto super legal e que tem gente que não conhece muito bem ele. Por quê? Ele parece algo muito intuitivo, parece algo que a gente já nasce sabendo ou que as crianças aprendem assim, só de viver. Mas é mais legal ainda quando as crianças aprendem a partir de atividades dirigidas e a partir de atividades que dão função a essas habilidades. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma habilidade que toda criança precisa treinar para ter uma boa alfabetização. A gente vai conversar aqui sobre lateralização. A gente vai conversar sobre duas habilidades super importantes que são compreendidas nessa lateralização, que é a dominância lateral e a lateralidade. Dois nomes assim, que a gente consegue compreender mais ou menos o que eles querem dizer, mas que quando a gente entende certinho para que eles funcionam, fica muito mais fácil e a gente consegue criar várias coisas para a gente estimular na criança para que ela tenha uma boa alfabetização, um bom aprendizado da matemática e um bom aprendizado motor, um bom desenvolvimento motor também, para reconhecer o seu corpo e entender os seus limites e reconhecer o corpo do outro também, reconhecer o ambiente em que ela está inserida também. Mas ai que bobeira, reconhecer o corpo, reconhecer saber identificar no corpo do outro o que é direita e esquerda, entender que ela está numa posição no mundo mas parece meio bobeira isso, parece meio abstrato. Para que a gente precisa saber disso tudo? Será que isso a gente só precisa saber quando a gente é atleta, quando a gente vai praticar algum esporte? Ai, mas ela não vai ser bailarina, minha filha não gosta de balé, mas a minha filha não vai ser corredora, ela não gosta de praticar esporte. Ela não precisa necessariamente ser uma praticante de esporte para saber isso aqui. Isso aqui toda criança precisa entender e ter bem, estabelecido no corpinho. Oi, Vitor. Essa é boa para Vitorinha, presta atenção. Quando a gente trabalha na criança os lados do corpo, ela consegue compreender para fora dele também como que as coisas funcionam no resto do mundo. Por que que isso é importante? Vamos pensar quando a gente está lá na escola e a gente vai aprender as letrinhas e a gente vai ser alfabetizado. Imagina você, quando você vê lá o alfabeto chinês, por exemplo, que tem aquele monte de letrinhas, parece um bando de rabisco que a gente não entende nada. Para a criança é a mesma coisa. Quando ela vê as letrinhas lá, A, B, C, D, ela vê um monte de coisa que ela não entende. É um bando de rabisco que ela não tem a menor noção do que significa para ela, porque ainda não significa nada para ela. Ela precisa aprender. Mas como que a gente aprende as coisas? Para as crianças funciona muito aprender as coisas de uma forma macro, aprender as coisas no corpo, para depois elas trazerem para o papel, para o pequeno, para o micro. Por isso que é legal elas terem essa noção de um lado e o outro. Por quê? Vou mostrar umas letrinhas para vocês. Tá vendo essas letrinhas? Tá espelhado aí para vocês, mas vocês vão saber. Esse é o P e esse é o B. Não é o D, não, é o B. E aqui o P e o Q. Tá vendo que essas letrinhas são muito parecidas? E elas são espelhadas? Olha, o P e o B. É só virar de cabeça para baixo. O P e o Q. Parece que eles estão se olhando no espelho, né? Eles estão apenas ao contrário, espelhados. E isso para a criança pode causar uma super confusão se ela não tiver com esses conceitos de lateralidade e de dominância lateral, que a gente está conversando, bem estabelecidos nela. Porque isso pode confundir a cabeça dela na hora em que ela for passar para o papel, na hora em que ela for escrever. Ela precisa saber que existe um lado que é
da esquerda para a direita, uma letrinha que vem da esquerda para a direita e outra letrinha que a pontinha dela é do outro lado, é na direita. Ela precisa compreender que esses dois formatos existem, coexistem e que a gente não pode confundir. E ela vai aprender isso a partir da onde? Da experiência dela, a partir do corpo, a partir dos movimentos que ela fez, das atividades que ela fez, que vai dar embasamento e vai dar repertório para que ela consiga traduzir tudo aquilo que ela aprendeu enquanto brincava para o papel. Então, essas atividades de lateralidade que a gente vai aprender aqui hoje, ou que eu uso muito com as crianças na sala de aula, vai funcionar muito bem para aquelas crianças que têm problema com embaralhamento de letras, que trocam as letras quando vão escrever, e crianças que ainda vão se alfabetizar e que precisam ter esses conceitos bem estabelecidos para que elas não troquem as letrinhas quando forem passar por esse processo de alfabetização. Então funciona para os dois, funciona para prevenção, para que isso não aconteça, mas também funciona para intervenção, para a gente parar com esse problema das crianças trocarem as letrinhas, beleza? Super importante. E outra coisa, já que a gente está falando de alfabetização, a gente já percebeu que esses exercícios de lateralidade não são só para as crianças que são atletas, né? Para crianças que praticam atividade. Todo mundo precisa, todas as crianças precisam. Para outra coisa que é super importante, já percebeu como a gente lê? Claro que você percebeu, porque se você sabe ler, você sabe que a gente lê da esquerda para a direita, ou como vocês estão vendo, da esquerda para a direita. Mas existem outras culturas que leem da direita para a esquerda. E aí, isso é algo natural para a gente? A gente nasce sabendo que a gente lê da esquerda para a direita? Não. E aí que a gente começa a ter alguns impasses com as crianças, porque a gente acha que elas já vêm com esses botõezinhos todos ligados e que quando elas começarem a pegar o papel e começar a entender as letrinhas, saber que letrinhas juntinhas formam palavras e palavras formam frases e essas frases vão formar um texto e ela vai ler, a gente tende a achar que ela já vai ler da esquerda para a direita, que ela vai ler até o final da linha e depois pular aquela linha, voltar para a esquerda e ler até o final da linha. Mas não é assim, né? A gente precisa ensinar essa criança que para a leitura existe uma direção. E lembra que eu falei que a criança aprende no corpo primeiro, para depois passar para o papel? Ela primeiro precisa entender que existe uma direção no corpo dela, ou a partir do corpo dela, e aí sim ela vai conseguir compreender que a leitura acontece da esquerda para a direita, assim como a escrita também. Como que a gente aprende a escrever? O que vem primeiro? A leitura ou a escrita? Primeiro a gente aprende a ler, né? Para aprender a ler, a gente precisa entender que a nossa leitura vem da esquerda para a direita, mas para escrever também. A não ser que você seja o Leonardo da Vinci, que escreve ao contrário, mas até os canhotos, eles, na nossa cultura, são incentivados a escrever da esquerda para a direita. A criança precisa saber disso e saber que quando ela chegar no final da linha, ela precisa voltar para onde? Para a esquerda, da linha de baixo. E ela só vai aprender isso se ela tiver vivenciado tudo isso por experiência no corpinho dela. Essas crianças precisam entender que elas têm dois lados do corpo e que os dois lados funcionam separadamente e têm funções diferentes e têm especificidades, principalmente porque nós temos um lado do corpo e que a gente tem mais controle. E a gente fala isso, parece que normal, quem é destro tem mais controle todo do lado direito e quem é canhoto tem mais controle do lado esquerdo. Mas não é assim não, sabia? Às vezes a gente tem uma dominância cruzada. Essa é a tal dominância lateral que eu estava falando para vocês. E às vezes a gente tem uma dominância super cruzada. A gente consegue escrever melhor com a mão direita, mas a gente quando vai chutar bola, jogar futebol, a gente joga com a perna esquerda. Por quê?
porque pessoas são diferentes e coisas diferentes acontecem com pessoas diferentes, é assim mesmo. Mas quando a gente trabalha isso com a criança, a gente começa a perceber que existe um lado do corpo que ela usa mais para fazer as coisas. Quando você pede para ela pegar um objeto, pegar um brinquedo, por exemplo, fica atenta para qual lado do corpo, qual mãozinha ela usa para pegar o objeto. É a mãozinha direita, é a mãozinha esquerda. Isso já vai dando indícios dessa dominância lateral. E por que a gente precisa saber disso? No balé, por exemplo, não existe bailarina que não use os dois lados do corpo, mas também não existe bailarina que não prefira usar um lado do corpo do que o outro. Por exemplo, eu detesto usar o meu lado esquerdo do corpo. Por quê? Porque para mim é muito mais difícil, muito mais complicado. Quando eu tenho que ficar com a base direita no chão e fazer exercícios, movimentos com a perna esquerda no alto, com a perna esquerda de ação, eu detesto, porque eu tenho menos força na minha base direita. Eu preciso saber disso para que quando eu vá fazer os movimentos, eu tenha noção do meu corpo, noção do que eu preciso fazer para recuperar esses desvios de força e de habilidade, para que eu consiga fazer o exercício, fazer o movimento com perfeição, ou pelo menos tentando atingir a perfeição. E o outro lado, que eu sei que é bom, eu tenho que potencializar ele, eu tenho que sim, continuar trabalhando com ele para que ele seja cada vez melhor. Mas sabendo que eu tenho um lado melhor e tenho um lado que eu tenho mais dificuldade, pior, eu vou trabalhar esse outro lado de uma outra forma, usando outras técnicas para conseguir dar uma igualada, para conseguir ter os dois lados em harmonia. Por isso que a gente precisa entender qual é o nosso lado predominante. Bom, mas além disso, a gente pensa muito de braço e perna, e mão e pé, quando a gente fala de predominância, né, lateral. Porque aí a gente compreende bem, ela escreve com a mão direita, ela chuta com a perna direita, ela quando levanta o braço para pedir para ir no banheiro, ela usa a mão direita, a gente compreende. Mas você sabia que a gente também tem dominância lateral do ouvido e do olho? Porque a gente esquece, né, que nós temos 2 olhos e 2 ouvidos. Mas nós somos simétricos de um lado para o outro e por isso nós temos 2 olhos e 2 ouvidos. E esses olhos e esses ouvidos também enxergam e ouvem de uma forma diferente. É claro, eles funcionam em harmonia. Eles funcionam muito melhor juntos e funcionam em harmonia quando estão juntos, funcionando juntos. Mas você quer ver só um exercício super legal para você perceber qual é a predominância, qual é a dominância lateral da criança em relação ao ouvidinho, por exemplo? Fala para ela assim, eu vou te contar um segredo. Vê qual vai ser o ouvidinho que ela vai te dar. Se é o ouvido esquerdo, se é o ouvido direito, aí você já fica, opa, essa criança já sabe, ou pelo menos intuitivamente, ela já consegue perceber que ela ouve melhor com a direita, ou ela consegue discernir melhor as palavras com a direita, ou ela percebe os sons de uma forma diferente com a esquerda. A gente tem dominâncias intuitivas. Com o olhinho a mesma coisa. Sabe aqueles rolinhos de papel higiênico que a gente faz aqueles monóculos e tal? Pede para ela colocar no olho. Vamos ver qual olho que ela vai colocar primeiro. Se é nesse olho, qual olho que ela fica mais tempo, qual olho ela consegue fechar com mais facilidade, dá uma piscadela, dá outra piscadela. Qual olho para ela funciona de uma forma mais fácil? O que ela consegue fazer melhor com esses olhos? Mas por que isso é importante? Pode ser importante quando ela estiver na sala de aula, por exemplo, e ela quiser se posicionar na sala. E aí ela já vai saber, você já vai saber que talvez ela consiga discernir melhor os sons do lado direito. E aí ela vai sentar mais ao lado direito da professora, por exemplo. É um simples exemplo, mas é legal para a gente conhecer a criança e entender que ela tem as suas preferências específicas que vêm do corpinho delas. Assim como ser destro e ser canhoto não é uma opção, a gente já nasce sendo,
Assim funciona também com todo o resto da nossa dominância lateral. E é super legal que a gente saiba disso, porque é isso também que vai ajudar a gente lá quando eu estava falando na dissociação das letrinhas, do P e B, do P e do Q, do B e do D. É essa noção de corpo, noção de que tem um lado e tem um outro, e que eles dois funcionam juntos, mas têm funções diferentes, como eu estava falando que funciona no grande, é aí que ela vai trazer para o pequeno, é aí que ela vai trazer para o papel. Mas assim, ainda assim, a gente está falando muito das letrinhas e da alfabetização, do P e do B, mas ainda assim existe mais uma coisa super legal que eu gosto de contar porque as pessoas não acreditam muito. A lateralidade tem super a ver com a matemática, acredita? A matemática, a nossa matemática ocidental, ela é superposicional. Ou seja, eu vou mostrar aqui as minhas maçãzinhas que eu uso nas aulas. Quem assiste as lives de manhã já viu eu usando. Aqui tem o número 19. Tá trocado aí? Mas vocês vão conseguir compreender bem. 19. Olha esse número. Qual número tem um peso maior? O 1 ou o 9? No caso do numeral 19. Qual algarismo tem um peso maior? O 1 ou o 9? Talvez se você perguntar para a criança, ela vai dizer que é o 9. Por quê? Porque o 9 é maior do que 1. Mas quando a gente tá com os números juntinhos e eles viram um número só, como o 19, o 1 tem um peso muito maior. O 1 vale mais. Por quê? Porque o 1 está na posição da dezena e o 9 está na posição da unidade. Tá vendo como é super importante a gente mostrar para a criança que o mundo que ela vive, o mundo que ela pratica, tudo aquilo que ela faz também vai ajudar ela quando ela estiver trabalhando essas coisas que são um pouco abstratas para ela, que são um pouco, ainda não fazem muito sentido. Direita, esquerda, dezena, unidade, são umas coisas meio difíceis de entender, mas que se ela estiver trabalhando, brincando sobre isso, ela vai conseguir aprender muito melhor. Oi, Julie! Sua linda! Essa é minha aluna muito linda. Ela era quietinha, chegou quietinha, mas ó, ela agora é uma menina super falante, ela fala, ela faz e acontece. A timidez dela melhorou muito, não foi, Julie? A gente conseguiu trabalhar bastante essa timidez, foi muito legal quando você chegou. Eu tô com muita saudade. Mas o seguinte, a tia estava falando dos numerais e de como essa lateralidade é super importante para a criança na sala de aula, por exemplo. Mas essa lateralidade vai ser mais importante quando ela estiver trabalhando os lados motores dela, para ela entender, compreender que existe uma esquerda e uma direita. Entender sentidos, entender posições, entender pontos cardeais, entender como ler o mapa. Quando essa pessoa estiver grande, estiver dirigindo e ler lá o mapa, vire à esquerda, ela não tem que pensar muito tempo aonde é a direita, aonde é a esquerda, para poder virar para a esquerda. Vocês sabem, minha mãe tem um sério problema com esquerda e direita. Até ela pensar onde que é a esquerda, ela precisa lembrar direita e esquerda. A esquerda é para cá. Isso tudo faz com que o nosso cérebro gaste muita energia. E ao gastar energia com uma coisa, ele deixa de gastar energia com outra coisa. O nosso cérebro é um órgão super preguiçoso, vocês sabiam disso? Ele é preguiçoso porque ele precisa trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo. E se ele precisar ficar pensando em tudo que ele faz, em alguma hora ele vai falhar. E é por isso que a gente precisa automatizar tudo aquilo que a gente vai fazer. Então é por isso que essa noção de direita e esquerda, da lateralidade, precisa estar super
automatizada no nosso cérebro e no cérebro das crianças, para que quando elas forem aprender a escrever, por exemplo, elas não precisem ficar pensando muito que é da esquerda para a direita, aonde que é a esquerda, aonde que é a direita, quando eu terminar eu tenho que voltar para a esquerda, onde que é a esquerda. Elas não podem gastar esse tempo e essa energia para fazer essas coisas que já deveriam ser simples e gravadas no cérebro delas. Isso se chama automatização da informação. Isso precisa estar totalmente automatizado para que elas gastem energia com coisas novas, coisas que elas estão ainda aprendendo. E aí sim, quando elas automatizarem tudo isso, elas vão poder aprender coisas cada vez mais novas, porque elas vão ter espaço liberado no cérebro delas para elas aprenderem outras coisas. Isso é ótimo, isso é muito bom. Por isso que a gente precisa brincar sobre isso. No balé, a gente vai trabalhar tudo isso de uma forma super lúdica e de uma forma divertida, porque criança aprende a partir do afeto, a partir do amor. A gente precisa trazer esses conceitos para as crianças com carinho e com atenção e pensando de que forma a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo de uma forma mais lúdica e pensando exatamente no que a criança precisa. Então, no balé, a gente vai trabalhar um lado de cada vez. Por quê? Porque quando a gente junta tudo, a gente vai fazer uma coreografia, aí a gente vai lá e junta tudo. A gente precisa que esses lados estejam o quê? Como eu falei antes, automatizados. E para eles estarem automatizados, a gente precisa praticar. E praticar um de cada vez. Então, Então, é importante que a gente trabalhe uma perninha de cada vez. Para quê? Para que essa bailarina aprenda qual perninha ela tem mais facilidade para realizar algum exercício. E aí, você em casa sabe com qual parte do corpo você tem mais facilidade para fazer as coisas? Quando você vai jogar uma bola ou quando você precisa chutar alguma coisa que chegou perto de você e você quer devolver com um chute, você sabe qual é o seu membro que você utiliza mais? Pode ser a direita, porque você escreve mais com a direita, mas pode ser que você escute melhor com o ouvido da esquerda. Será que você sabe disso? É uma coisa super legal para descobrir. E essa bailarina precisa saber disso, porque como eu falei antes no meu caso, essa bailarina desde pequena precisa compreender que quando ela tem um lado que para ela é mais fácil, ela pode sim potencializar esse lado, mas ela não pode esquecer de trabalhar o outro lado. Por quê? Porque a gente não pode ser uma bailarina de uma perna só. A gente precisa ser bailarina das duas pernas, é o que eu gosto de dizer. Porque quando a gente vai trabalhar na diagonal, por exemplo, a gente trabalha muita diagonal no balé. É assim que a gente trabalha os lados. A gente primeiro vai para um lado em uma diagonal, a gente marca um ponto entre uma parede e a outra, e aí nessa quina a gente marca a diagonal e segue esse ponto fixamente. E sempre usando uma perna primeiro. Então, se a gente vai fazer perna direita, fazendo um batimã, que é uma jogada de perna assim. Perna direita, perna direita, perna direita, perna direita. Deixa eu beber água de aviãozinho. A gente sempre vai com a mesma perna. E aí, beleza, elas amam. Perna direita, maravilhoso. A maioria adora. Agora, quando vai fazer com a perna esquerda, e aí elas reclamam. E aí não quer fazer. E aí não pode. Ai, mas não, mas é muito difícil. Ai, mas eu não quero. Mas por que a gente precisa fazer? Porque é exatamente essa perna que a gente precisa trabalhar mais. Trabalhar de outras formas. Trabalhar usando outras técnicas também. Para quê? Para que a gente consiga trazer harmonia para esse corpo, para que a gente consiga igualar com a perna que a gente gosta mais de praticar o exercício. Então, mesmo que elas gostem de fazer com a perna direita, elas não podem ser bailarinas de uma perna só. Elas precisam usar as duas pernas, então elas precisam fazer para o outro lado. E cada lado a gente faz de uma vez. A gente trabalha um lado do corpo
de uma vez, pelo menos quando a gente está falando de baby class e balé infantil, ok? No balé, geralmente a gente trabalha com uma perna de base e uma perna de ação, ou seja, as duas partes do corpo, mesmo que a gente esteja trabalhando para um lado só, uma perna, nesse exemplo do Batiment, por exemplo, vocês vão sair daqui sabendo várias nomenclaturas de balé, Batiment, por exemplo. Quando a gente faz, existe uma perna que está em ação, um lado do corpo que está agindo, que está em ação, mas existe um outro lado do corpo que está parado, que está dando base para isso tudo. Um lado do corpo que precisa sustentar o outro. E o que isso significa? Isso significa que nós temos dois lados e que esses dois lados trabalham em harmonia. Esses dois lados precisam trabalhar ajudando um ao outro para que tudo no final consiga ser resolvido ou consiga ser atingido da melhor forma. Porque se a perna de base estiver frágil, a perna de base estiver dobrada, ela não vai conseguir sustentar a perna tão alto ou ela vai ter uma postura prejudicada. Então ela precisa trabalhar as duas pernas, mesmo que uma esteja mais em ação, a outra perna também tem a sua função e também está cumprindo um objetivo para aquele movimento. Então, no mesmo exercício em que a gente trabalha uma perna em ação, que é um lado do corpo se movimentando mais, a gente também trabalha essa noção de função dos dois lados do corpo. Cada lado cumpre a sua função para chegar em um objetivo comum. Na sala de aula do balé também, essas crianças ficam posicionadas, né? Quando a gente tem uma aula com muitas crianças, ou mesmo com poucas crianças, com 3 crianças, mas geralmente a gente tem aulas com 10, 15 crianças. Elas precisam se posicionar para fazer aula, né? Para fazer aula e para fazer a coreografia. Agora imagina, se toda vez que você colocasse, você é a professora agora, tá? Toda vez que você colocasse essa criança em um lugar, e aí você virasse as costas, e aí pedisse para elas dançarem, e depois elas esquecessem aonde era o lugar delas. E aí toda vez que você tivesse que repetir aquele movimento ou aquele exercício ou repetir a coreografia, você tivesse que arrumar todo mundo de novo, colocar todo mundo nos seus lugares, porque elas esqueceram onde elas estão, elas não sabem onde elas estão, elas não conseguem se perceber naquele lugar e gravar que aquele é o lugar delas. Ia ser muito difícil, porque você nunca ia conseguir chegar até o final daquela aula com aquele objetivo cumprido. Eu sei porque algumas vezes isso já aconteceu com crianças muito pequenininhas, elas se distraem muito fácil, então a gente precisa ter outras ferramentas para poder trazer essas crianças para perto. Mas são crianças que se distraem muito fácil, que gostam de ficar olhando outra coisa e não prestam atenção naquilo que ela precisa focar para poder aprender qual é o lugarzinho delas. Então, elas saem do lugar e não sabem mais onde elas estão. Imagina você não ia conseguir completar aquele objetivo daquela aula. É por isso que a gente precisa dizer para as crianças que elas vão ficar em um lugar. E aí, naquele lugar, existe uma amiguinha do lado esquerdo e outra amiguinha do lado direito. E assim elas conseguem se posicionar em relação a elas mesmas e em relação ao ambiente, que é a sala e as amigas. E assim elas conseguem gravar e pertencer àquele lugar. Elas pertencem àquele lugar entre a Aninha e a Mariazinha. Elas não vão sair dali porque elas sabem que à esquerda delas tem uma pessoa e à direita delas tem outra pessoa. Isso é lateralidade. Isso é usar o seu corpo como referência para o ambiente, como referência para aquilo que você precisa perceber do mundo, como esquerda e direita. Mesmo que essa criança ainda não saiba muito bem sobre esse mundo abstrato de direita e esquerda, ela já começa a perceber que lado de cá e lado de lá. É super legal. E outra coisa, eu gosto muito de enfatizar isso porque
a gente escuta muito que o balé, a dança, ele trabalha a lateralidade. Quando a gente coloca a criança para fazer balé, a gente escuta muito isso. Eu já escutei muito isso nas academias de dança, que as academias falam que o balé vai trabalhar a lateralidade. E realmente ele trabalha. Mesmo que a gente não trabalhe especificamente isso, ele vai ser trabalhado em sala de aula. Porém, se quem estiver dando a aula não tiver isso bem específico e não tiver esse objetivo pontuado, a gente trabalha essa lateralidade, mas sem função, sem objetivo final. Por isso que é legal a gente ter aulas para as crianças que tenham essa função específica. Mesmo na sala de aula do balé, é muito importante que elas tenham aulas com funções específicas que elas vão usar para fora da aula do balé. Então, quando elas vão para a aula ou quando elas vêm para a minha aula, elas não estão aprendendo só coisas que elas vão utilizar quando forem fazer coreografia ou quando forem dançar no palco. Só isso já seria muita coisa, já seria coisa pra caramba. Mas elas também estão aprendendo e experimentando no corpo delas, introduzindo vários conceitos super importantes que elas vão usar para o resto da vida. Eu falei aqui de coisas da alfabetização, da matemática, falei do mundo adulto, quando a gente vai dirigir, por exemplo, ler mapa, se pontuar nos pontos cardeais. Esses são alguns dos exemplos dessa habilidade específica que a gente consegue trabalhar no balé a partir das atividades que a gente dirige e faz assim pontualmente, com função, e não simplesmente faz os exercícios do balé, porque assim elas vão aprender e eu não sei muito bem como trabalhar a lateralidade especificamente. Por isso que é importante ter uma professora que compreenda e entenda a criança, entenda o desenvolvimento infantil e compreenda as atividades específicas para poder desenvolver plenamente as habilidades dessas crianças. Oi, Luísa! Que linda você! Um beijo! Então, mas aí você está me perguntando, tá, direita, esquerda, mas tia Júlia, você acabou de dizer para mim que a criança não compreende muito bem direita e esquerda porque é abstrato, então como é que eu vou fazer isso aqui em casa? Vou te dar uma solução. Tô ficando com a boca muito seca. Mas eu vou te dar uma solução agora para você fazer com sua filha atividades que comecem a fazer com que ela compreenda a direita e a esquerda sem precisar botar esse nome ainda. Se ela for muito pequena, 3, 4, 5 anos, ela ainda não vai conseguir compreender essa dimensão de direita e esquerda. Mas existe uma coisa mais fácil e existe uma coisa super simples que você pode fazer para ajudar ela com essa lateralidade. Eu tirei, isso não veio da minha cabeça não. Isso que eu vou falar para vocês agora, eu tirei desse livrinho que chama Coordenando-se. A psicomotricista Lu Braga, ela inventou uma série de ferramentas para que a gente use com a criança, para que seja mais fácil trabalhar coordenação motora e lateralidade. E como que ela faz isso? E a gente utilizou muito no balé. Aliás, a gente utilizou tanto isso no balé que ela lançou esse livro de Coordenando-se, adaptado ao balé clássico. Porque as professoras de balé começaram a se apropriar tanto desse método que ela falou, então vamos fazer uma metodologia específica para o balé clássico. Ela é bailarina também, então funcionou perfeitamente bem. Quando a gente fala de crianças pequenas, de 3 e 4 anos, não adianta você falar para elas assim, agora levanta o braço direito, agora levanta o braço esquerdo, agora ela não vai saber muito bem o que é isso. Mas se a gente começar a associar com coisas que ela conhece, vai ficar mais fácil, quer saber? Preste atenção aqui comigo. A partir da metodologia do Coordenando-se, a Lu e a gente utiliza essas ferramentas.
Esse aqui é um quadradinho azul. O quadrado azul significa pé direito. O quadrado verde significa pé esquerdo. E olha que legal, o círculo azul significa mão direita. O círculo verde, adivinha? Isso aí, mão esquerda. Ou seja, o lado esquerdo do corpo é o lado verde e o lado direito do corpo é o lado azul. Muito bem, a gente vai utilizar esses exemplos, essas cores e esses círculos sempre com as crianças. Ou seja, a gente não vai misturar. Então, se é pé, é quadrado, se é mão, é círculo, ok? E aí a gente pode adaptar dessa forma que eu gosto de usar. Aqui nós temos quadrados em um elástico e círculos também em um elástico. Quem já gravou? O quadrado vai para onde? Para o pé. Esse quadrado a gente coloca no pezinho da bailarina para que ela compreenda que existe um pezinho dela que é um quadrado azul e o outro pezinho que é o quadrado verde. E os círculos, a mesma coisa, a gente coloca no bracinho e no outro bracinho. E aí pronto. E aí, quando a gente for dar aula, fazer os exercícios, praticar tudo aquilo que a gente está aprendendo, a gente vai utilizar as cores e as formas. Então, se eu tô lá conversando com elas, agora a gente vai pegar a perninha direita. Qual é a perninha direita? É a perninha azul, que tem um quadradinho azul. Muito bem. E aí a gente vai trabalhando a partir do lúdico, a partir das coisas que elas conhecem, o lado direito e o lado esquerdo. É claro que a gente pode falar para elas, o lado azul é o lado direito e o lado verde é o lado esquerdo. Mas a gente não precisa pedir para elas nem exigir que elas saibam qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Tá tudo bem, elas vão aprender a partir da experiência. Eu acho que isso vocês vão sair daqui sabendo, que a gente aprende ou as crianças aprendem a partir da experiência delas. Então, elas vão fazer tudo com o lado azul, depois tudo com o lado verde. E aí você vai falando, quando ela terminar de fazer com o lado azul, você fala para elas, agora você fez com o lado direito, agora vamos fazer com o lado esquerdo. Isso é muito legal. Por exemplo, outra brincadeira que eu gosto de fazer em sala de aula e que eu acho que você pode fazer em casa, eu acho que é uma dica super legal para a gente trabalhar esse lado direito e esquerdo e o espelhamento, que lembra? As nossas letrinhas são espelhadas. E se elas são espelhadas, a gente pode fazer alguns exercícios no macro para que elas introduzam essa noção de espelhamento no micro, quando forem passar para o papel. Então, presta atenção. Você fica de frente para ela e aí vocês podem colocar essas pulseirinhas e os pezinhos também, quadradinhos azuis e verdes. E aí vocês vão fazer. Agora, eu gosto de, como eu sou muito, eu gosto de usar a varinha de condão. E aí eu falo assim, agora vocês vão virar um espelho. E a amiguinha que está do lado esquerdo, do lado da janela, por exemplo, como elas estão uma de frente para a outra, elas perdem um pouquinho da noção das cores. Mas a gente faz isso. A amiguinha que está do lado esquerdo, ou vocês escolhem entre vocês quem está fazendo em casa. Quem vai ser essa pessoa que vai começar? Vai começar. E ela só vai poder mexer o bracinho que tá com a bolinha azul. E aí ela vai começar a mexer. E só o braço, tá? O bracinho azul. Quando a amiga da frente começar a mexer, as duas vão perceber que, mas eu tô mexendo o azul e o dela tá mexendo o verde. Por quê? Porque elas estão espelhadas. Uma tá fazendo com o braço direito e a outra tá fazendo com o braço esquerdo. E aí elas vão compreender essa noção de espelhamento no corpo delas. Para quê?
para que daqui a pouco, quando elas forem escrever, ou se elas já estiverem tendo problemas com isso, elas consigam perceber que existe o P e existe o Q, existe o B e existe o P e o D. Para quê? Para que elas não se confundam mais com esse negócio de letra para cá, letra para lá, e escreve errado, e faz uma letra que não é certa, e tem que apagar tudo. Elas vão começar a compreender no corpo delas esse espelhamento para passar para o papel. É super divertido e elas adoram. Essa brincadeira de espelho é uma brincadeira que rende a beça. Elas amam. Outra que eu gosto de fazer é, mesmo uma de frente para a outra, a gente vai fazer um espelho quebrado. O espelho quebrado é o espelho cruzado. Por quê? Agora sim, as duas vão fazer ao mesmo tempo, não precisa ter uma que faz e a outra que imita, mas as duas vão fazer ao mesmo tempo, porque aí eu vou falar assim: agora nós vamos colocar à frente a pontinha azul. E aí elas vão colocar a pontinha azul, as duas. E elas vão ver que tá cruzado. Também tem esse cruzamento quando elas estão de frente, elas estão espelhadas e por isso fica cruzado. E aí elas vão introduzindo esses conceitos na cabecinha delas, para que elas comecem a automatizar essas habilidades, para que elas abram espaço para aprender coisas novas lá na frente, para quando elas estiverem aprendendo as palavrinhas, elas não precisem ficar pensando muito nessa noção de uma letra para cá e outra letra para lá. Elas já têm isso automatizado a partir do corpinho delas. Olha que coisa boa. Agora, uma das brincadeiras que eu mais gosto, e eu já estou terminando, é a brincadeira do twister da direita e da esquerda. A gente utiliza os quadrados e os círculos, as formas coloridas, para poder fazer com a criança essa noção de direita e esquerda. Por quê? Direita, sabemos, e esquerda. A gente vai colocar no chão e ela precisa pisar com o pezinho direito e o pezinho esquerdo. E direita e esquerda. E ela vai precisar colocar a mão direita e esquerda. E aí pronto. E aí a dificuldade vai aumentando conforme você quiser. Porque aí você vai pedir para ela fechar o olho e você vai fazer outro embaralhamento. E aí você pode trocar. Colocar a direita do lado de cá e a esquerda do lado de cá. E aí quando ela abrir o olho, ela vai ter que colocar a direita assim e a esquerda cruzado e ir cruzando, e aí você vai fazendo, transforma isso num caminho e faz cada vez mais difícil para que ela precise pensar sim antes de fazer, que não é um pezinho assim sempre um do lado do outro, mas ela precisa correlacionar a corzinha que está no pé dela com a corzinha do chão que ela precisa pisar ou a corzinha do pulso para a corzinha que ela precisa botar a mão. São ações que ela vai começar a fazer para quê? Para que ela grave isso na cabecinha delas. E beleza, é uma ação, é uma brincadeira super divertida que elas vão adorar, vocês vão passar tempo, elas gostam, porque elas riem, elas caem, elas não conseguem fazer, elas treinam a flexibilidade delas, porque elas precisam alcançar mais longe, e aí para alcançar mais longe, se eu fizer assim com o meu corpo eu consigo alcançar mais, para eu colocar os meus dois pés cruzados, se eu dobrar o joelho eu consigo fazer melhor. Isso tudo elas estão trabalhando, a lateralidade, mas também está trabalhando a consciência corporal, a flexibilidade, a criatividade. Quanta coisa boa que elas estão fazendo a partir de uma brincadeira. Cara, como a gente viu aqui hoje, a lateralidade é super importante e ela é super fácil da gente trabalhar. Por quê? Porque a gente só precisa brincar com as crianças, a gente precisa fazer com que as crianças se movimentem, com que as crianças pratiquem atividades que mexam com o corpo, que elas conheçam o corpo que elas têm. A gente acha que o nosso corpo é algo que a gente já conhece desde quando a gente nasce, mas não é verdade. Um bebezinho quando nasce, ele até uns 3 meses, ele acha que ele ainda é parte do corpo da mãe.
Olha só que coisa maluca. Agora você imagina uma criança começar a perceber que ela tem um corpo que é só dela, um corpo que pratica algumas ações, que consegue pegar coisas, consegue chutar, tem força, mas que tem dois lados. A gente não aprende isso de cara, de primeira. A gente precisa treinar. E o treino da criança é a coisa mais divertida do mundo, porque é só brincar. Mas se a gente brincar com função, se a gente brincar uma brincadeira dirigida, pensando em trabalhar essas atividades, é muito melhor. Por isso que eu tenho certeza que o balé vai super ajudar essa criança que está com dificuldade com essa diferenciação de letra, que está com dificuldade com compreender que as letras podem ser espelhadas, e com aquelas que ainda vão ser alfabetizadas, mas que não querem, ou que os pais não querem que essa criança passe por esse problema, por essa disfunção na hora de aprender, para que ela tenha espaço na cabecinha delas, para que ela possa aprender outras coisas, coisas novas, coisas melhores e coisas que vão ajudá-las a ser uma pessoa cada vez melhor nos estudos e na vida. Ela vai ser uma pessoa mais bem desenvolvida plenamente se ela passar por esses processos de pura brincadeira. Gente, basta só um pouquinho de conhecimento, que isso vocês já estão tendo aqui agora, e muito amor, que eu tenho certeza que isso vocês têm também. Eu tenho certeza que essa criança vai ser uma criança super feliz, vai ser uma criança bem desenvolvida e vai ser uma criança que vai ter todos os cuidados necessários para poder crescer, se alfabetizar e conseguir chegar à vida adulta de uma forma muito mais tranquila e fluida. Se tudo isso que a gente conversa, se tudo isso que a gente aprende, a gente coloca em prática de forma lúdica, de forma divertida, através da brincadeira, ela aprender, eu tenho certeza que essa criança vai ser uma criança muito melhor, vai ser uma criança muito feliz e vai ter uma infância muito divertida e memorável. E vocês vão ser grandes amigas, eu tenho certeza, porque brincar com uma criança é a melhor coisa que tem e é a melhor forma de construir uma amizade. Olha só que coisa linda. Julie, titio te ama, viu? Eu amo essas crianças, eu amo brincar com elas, eu amo dar aula para elas e eu amo ver essas crianças se desenvolvendo da melhor forma que podem. É por isso que eu estou cada vez mais estudando e cada vez mais trazendo coisas para elas, porque eu tenho certeza que elas merecem. Elas merecem uma professora cada vez melhor, elas merecem aulas melhores e eu sei que se você está aqui é porque você sabe que elas merecem ter mães cada vez mais dedicadas também. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a chegar um pouquinho mais perto desse entendimento, desse conhecimento, dessa habilidade que a gente conversou hoje, dessa habilidade de trazer para a criança esse mundo novo, esse mundo grande, para que um pouquinho mais lá na frente ela consiga pegar esse mundo, reduzir um pouquinho e passar para o papel. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido esses momentos que vocês passarem juntas. Um beijo para vocês e até a próxima, viu?